Sim. Os códigos e tal. Já que agora a gente abriu essa aspas pra fazer indicação de filme, eu assisti um filme essa semana, também tem a mesma temática, a pegada da Segunda Guerra Mundial, e ele é muito balizado naquele livro chamado Uma Mulher em Berlim. Pra quem não conhece, é um livro que traz relato de mulheres que, a gente sabe, quando terminou a guerra, tanto a ocupação por parte da União Soviética como a ocupação norte-americana, francesa e inglesa, muitas mulheres acabaram nesse processo sendo estrupadas, cada vez os alemães entravam eles estupavam quem... E daí houve uma espécie de reciprocidade triste que foi isso. O machismo ele ultrapassa todas as ideologias, não tem a coisa... não existe machismo de esquerda e machismo de direita, machismo é machismo. É o que a gente dizia, até a União Soviética tinha um regimento era popularmente chamado pelos alemães de bruxas, né, porque elas pilotavam monomotores, que eram aviões... muito leves, que não poderiam ter pessoas muito grandes, muito pesadas. Como se fosse um bimotor, quase. Eles funcionavam. Um bimotor, eles funcionavam assim, tu desligava esse avião quando estava próximo das trincheiras inimigas, até para não ter o som do motor, e essas mulheres largavam bombas, granadas, coisas assim ao som das trincheiras, tanto que elas ficavam conhecidas pelos alemães como bruxas, né? E boa parte das mulheres que atuaram ativamente na União Soviética na resistência, depois são relegadas a um segundo plano quando termina a guerra. Então mesmo em um contexto onde tem uma outra concepção de organização do Estado, infelizmente tu não consegue potencializar aquilo para realizar a libertação, né, da questão opressora. A questão da mulher é tipo assim, houve necessidade de usar as mulheres. Quando não foi mais preciso, tu botou de volta nos lugares que eu acho que tinha que ficar. Aqui o companheiro da Lidiane, lá de Juí, abraço, Lidiane, tá perguntando se tu vai falar do teu fim. Acho que tu pode responder, que tu já esteve falando já, hein? Ah, sim, um abraço, Lidiane. Tá no Facebook, aí no rádio, não sei lá, falou aqui na Rádio Legalidade aqui. Ah, bacana. Então, a experiência lá foi um evento que teve com a juventude do estado de São Paulo. Foi realizado no município de Osasco, pelo presidente lá, o Carreirinha. E nessa experiência teve uma palestra de um colega da Fundação Alberto Pasquali, e que fez todo um aparato histórico, assim, dando contextos político, econômico, social de cada época, desde que a época era república, e com uma ênfase bem forte a partir de Getúlio, né? A gente estava comentando antes de Getúlio, Getúlio, ele comentou assim que Getúlio foi grande em terras de gigantes, né? Contemporâneo de Hitler, de Mussolini, Stalin, e falava assim, eu notei alguns pontos máximos, assim, por exemplo, de trechos, tipo, o tiro que matou Vargas acertou a cabeça das elites brasileiras, né? Toda aquela pressão que ele estava sofrendo naquele momento. A gente estava comentando aqui também a respeito de São Paulo, o quanto a expressividade do PDT em São Paulo não é forte, e tem muitas consequências desde essa época, e também porque lá tem uma concentração das elites, e por ter esse combate da classe trabalhista, isso sempre teve esse confronto e reflete inclusive até hoje, né? Outra perspectiva que eu acho que poderia ser analisada nos tempos atuais é que talvez seja o único estado do Brasil onde a universidade que tem maior expressão não é uma universidade federal, é uma universidade estadual. E qual? A USP. E também tem a Unicamp, né? Muitas vezes é privada, né? Não, ela é estadual também. Estadual? As duas universidades são do estado. Então, tipo, quando se pensa em universidades em São Paulo, não se pensa em universidade federal, as universidades estaduais. São Paulo, no caso, tá fora do nacional. E qual que é a origem disso, né? Por que as universidades estaduais que têm mais expressão? É porque naquela época, de 1900 e depois da República Café com Leite, naquela época as famílias abastadas, a elite, tinham que mandar os seus filhos para fora para estudar. Para França, principalmente, porque não tinha universidades aqui, né? Até isso também tem um pouco de interface com a história lá de Pelotas, né? Que o pessoal costumava enviar os seus filhos para estudar na França. E essa elite de São Paulo, ela acabou influenciando para que tivesse a instalação de universidades no próprio território de São Paulo, para que os filhos não precisassem ir para longe das famílias. Então, assim nasce a USP. E como esse pessoal tinha muito dinheiro, eles investiram muito na questão da instalação da USP.
E por isso que formou o polo que tem hoje de grande expressão, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, poxa, por que a USP, que é a universidade estadual, ela conseguiu ter essa estratégia de descentralização, porque ela está espalhada por diversos municípios do estado de São Paulo, e quando a gente fala, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, de uma UERGS, a gente não consegue essa mesma característica de ter instalar, mas assim, não entra no senso comum de que daquela estratégia de regionalização, de desenvolver a região em análogo que a gente tem em São Paulo. Eu acho que muito disso vem relacionado a essa parte histórica aí das elites. Talvez explique a questão da época de instalação da UERGS. Sim. Governo Olívio. Também dá verba, né? O que acontece, a USP ela tem uma verba fixa pré-estabelecida na Não, digo assim, no caso da USP, quando ela foi instalada, tinha verba. Sim. Os empresários investiram bastante. Só peço que o pessoal fale mais perto do microfone. Investiram bastante, né, em São Paulo. Melhor lá. Aqui no Rio Grande do Sul não houve investimentos empresários, aquilo foi do Estado. E até contrariando muita gente que não queria que instalasse o ERGS. Não, e tem outra problemática aqui em relação aqui, é a própria questão. A USP ela tem um orçamento previsto, a UERGS ela não tem. Sim. A UERGS ela fica ao bel prazer do governador que está em questão. Tipo assim, se ele quiser mandar R$1 para a UERGS, ele vai mandar R$1. Sim, também. É como ela, tipo, uma escola estadual superior, digamos assim, se pode dizer. É que assim, tipo... Ela entra no orçamento aquele da educação total. Não, ela está até no Ministério, mas ela está relacionada, submetida ao Ministério de Desenvolvimento e Tecnologia do Estado. Sim. E o que acontece, até tinha um projeto de lei do Raul Ponte, uns 2 anos atrás, que previa a utilização de 0,05% do orçamento do Estado para a UERGS. Essa perspectiva de ela ser uma catalisadora e uma potencial, uma universidade que potencializasse o desenvolvimento regional assim, de uma forma bem mais ampla do que faz. Eu acho que ela já consegue fazer isso de certa forma, entendeu? Mas fazer bem mais profundo, né? Só que daí tinha um pequeno problema no projeto, que ele dizia que esse valor é destinado para as universidades com... Como é que era aquilo que a UBRA tinha? Bolsa? Não, comunitárias. Então não ficaria restrito para a UERGS. Esse recurso poderia ser comunitárias, então esse orçamento vai para as outras também. Para as outras também, daí não estava pré-definido, aí teve uma disputa e acabou não sendo aprovado. E fora a questão que dependendo do governo que entra, uns são a favor, outros contra. E aí vai entra a favor, aumenta o orçamento. Entra contra, diminui o orçamento. Então não dá para levar assim também, né? Sim. Tinha que ter um orçamento previsto para a gente poder fazer até um planejamento, entendeu? Claro. Você sabe, por menor que seja esse orçamento, tu poderia repensar. Que nem o que acontece, nós tínhamos no governo Tarso um orçamento bem maior. Eu sou aluno da UERGS atualmente, né? Eu formei em História na UFPEL e eu estou cursando Administração do Sistema de Serviço de Saúde na UERGS. O orçamento Tarso é um orçamento, claro, né? Sempre precisa de mais, mas é um orçamento bastante parrudo, assim, em termos de atender uma série de características necessárias para a UERGS. A gente sabe que com a troca de governo houve uma redução significativa. Sim, mas havia, no caso do Tarso, ele tinha, digamos, um interesse que a UERGS se manter. Já o Sartori não quer ser uma UERGS. Sim. Mas, Diego, desculpa, Carbono, de interromper, mas dá uma apresentada aos nossos 2 convidados. Pois é, para quem não está reconhecendo esse senhor... Tem mais alguns no corredor ali que não querem entrar, Marlon? Eu já convidei eles, mas eles argumentaram que não teria espaço. Não tem espaço. A gente arruma. Bom, daqui a pouco tem... Eu também tenho que me retirar daqui a pouco. Mas só para complementar... Não, mas o Diego te apresentou, gostaria que o Diego te apresentasse. Para as meninas que estão solteiras de plantão aí, esse jovem rapaz elegante que acaba de adentrar essa sala... E agora com... Eu vi uma barba, né? Com close aí, barbinha. Eu digo que o Marlon tá com alguns cabelos assim meio marrons, brancos, parece até um husky siberiano. Não, mas assim, é um estilo. Mas, tem outra questão aí que a UERGS, ela não compete a UERGS, por questões administrativas, ela não compete à Secretaria Estadual de Educação, e sim de Ciência e Tecnologia, que de um ano para cá ela reduziu o investimento. Até nisso tem esse entrave. Como o governo Sartori, de um ano para cá, ele colocou a educação somente como um protocolo para dizer que está cumprindo alguma coisa, e de um ano para cá ele reduziu de 32% para 23% investimentos e recursos em educação. Lastimável. Um governo que nitidamente, ainda bem que não estamos mais fazendo parte. Ainda bem, e até conseguiu. Mas tem muito companheiro ainda em cargo. Infelizmente, o governo Tarso, no seu governo em educação,
não cumpriu o constitucional dos 25%, mas chegou a 24%, 23%, o Sartori já está baixando. O Sartori já está baixando para 22%. Só em um ano, o governo Sartori reduziu em educação quase meio bilhão em educação. Mais de 400 milhões a menos em educação, comparado com junho de 2016 com junho de 2017. A única coisa que aumentou foi receita tributária. E por quê? Só agora que teve uma política aí de combate à isenção de impostos, aí é de semanas, mas o resto, eu sempre bato nessa tecla, a arrecadação total de um ano para cá baixou. Por isso que, vou dar um dado aqui, o Brizola, governador do Rio, aplicava 36% em educação, tanto na educação básica como na UERJ. O Colares aplicava 35%, naquela época tinha o mínimo, hoje o mínimo virou máximo. Lastimável. Prossiga. Acho que outra perspectiva que eu poderia avaliar desse governo, eu trabalho na Secretaria Estadual da Saúde. E sempre as bandeiras que são defendidas aí na mídia é priorizar as saúde, educação e segurança. Né? Segurança, de fato, é onde ele está mais investindo, mas eu vejo muito mais correlação com o fato de ter, principalmente aquela hashtag do 0 hora, né? hashtag segurança já. Então ele fez nomeações, mas assim, atendendo a pressões populares. Já em relação à saúde, por exemplo, o concurso que foi feito, inclusive, na época... o edital foi aberto pelo nosso, então, deputado estadual Ciro, que estava na pasta da saúde, né? Ciro Simone. Um edital para 1.500 vagas, foram mais de 60 mil candidatos pelo estado inteiro, para 79 funções, divididas em todas as áreas. Médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, médicos veterinários, biologia, enfim, tudo que pudesse suprir. E a Secretaria Estadual da Saúde teria uma demanda de 3 mil e eles passaram o edital para 1.500. Desses, tem cerca de 600 a 700 candidatos aprovados dentro das vagas e que ainda não foram nomeados. Né? Só que, em relação à Secretaria Estadual da Saúde, a competência de execução, ela está nos municípios, ela não está no Estado. O Estado tem a competência de coordenar as ações de saúde. Então, talvez o reflexo disso, de tu não ter um quadro de recursos humanos suficiente para estar tocando as ações nas coordenadorias regionais de saúde, tu vai ter um impacto disso só lá na frente. Diferente do impacto que tu tem em termos de segurança pública, que ao não nomear no ano... Segurança aparece mais. Ao não nomear no primeiro ano os 1.000 que precisavam para a segurança pública, tu já começou a ter reflexos diretos nisso e a população começou a sentir. Então ele não nomeou na segurança pública 1.000 que deveria ter nomeado, que é da questão da reposição normal. E além disso, por ter toda essa movimentação em relação à Previdência, de alterar as regras da Previdência, o pessoal ficar inseguro em relação à sua aposentadoria, teve mais aposentadorias do que o que teria. Então isso gerou um déficit que teve toda essa consequência de aumento dos índices de segurança pública. Né? Agora, a respeito de saúde, talvez no futuro possa se sentir esses impactos mais fortes. Outro exemplo que tem na área de saúde é no interior, que tem a proposta de estar fechando hospitais que têm menos de 50 leitos. Isso eu acho extremamente grave. Aqui né? em Porto Alegre já tem hospitais fechando. Porto Alegre teve um hospital fechando. Analisando... Já está ruim com isso funcionando. Analisando muito mais da perspectiva... A companheira Renata Garbett, que faz parte aqui da programação da Rádio Legalidade, participa aqui com a gente ativamente e vem aqui várias vezes, e mandou um beijo. A Lidiane está te mandando um beijo, Renato. O Wendel, desculpa. Nem apresentei o Wendel ainda. Tentando colocar em branco. Mas grande abraço, grande Lidiane Licolete, todos os companheiros de Juí, região, grande abraço, carinhoso, e a nossa estima e admiração incondicional. A Renata falou que é pra mim não pegar no pé do Marlon, eu falei que não tem graça, senão, entendeu? Mas ela botou aqui, ó, agora é sério. Sim. A educação está com redução em todo o país. Hoje, líquidos de institutos federais têm valores para a manutenção de limpeza e segurança apenas até outubro, sob pena de encerrar as atividades. Nenhuma esfera de governo na atualidade tem interesse na educação. Inclusive é o efeito deletério, o efeito deletério da PEC. Mandar um beijo para vocês de novo, a Renata aqui, tá? Que bom, um beijo pra
rapidamente dizer que nós estamos hoje com uma audiência muito boa, Diego. Antes de apresentar o Wendel, vamos tocar direto. É resultado direto da barba do Marlon. Não, só pode, cara, só pode. Brincadeira. Só pode. Nós temos aqui... Tá parecendo as provocações do Milton Neves com o Neto, né? Um abraço lá pro Marcos Vinícius Ribeiro, que tá na escuta, a Cristina Gutierrez, o Gil Malman e o Leandro Miranda, grande beijo pra ela. A Juliana Tramontina tá grande Juliana também. Tramontini. Tem uma galera ouvindo aí. Uma galera boa que tá assistindo a Rádio Legalidade Porto Alegre, que tá tendo uma dimensão. A Rosângela Cardoso, que tá curtindo aí a página e participando. Nós fizemos, só para dizer que eu e o Diego de Tarde montamos aí a Rádio Legalidade Porto Alegre no YouTube. E os vídeos de hoje nós vamos tá carregando na página do YouTube até o final da noite de hoje. Daí. Ótimo.